Olá, meus irmãos, boa noite, paz seja com todos vocês. Que bom estarmos juntos hoje na presença do Senhor. Já estou quase reivindicando o meu título de cidadão chapecoense. É muito legal, muito bom estar com vocês. Obrigado, pastor Lucas. Obrigado, pastora Gabi, por esse tempo tão gostoso com vocês. Deixa eu compartilhar uma palavra de Deus com você, cooperar com sua vida e com sua edificação através de um caminho e de um propósito para abençoar uma esfera, um âmbito da sua vida, e eu tenho certeza que isso será uma bênção. Pegue sua Bíblia, você que trouxe, abra no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 12. Bendito o nome do Senhor, bendito o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 12. Quem encontrou vai dizer bem forte, bem animado assim: eu amo a Bíblia. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Verso de número 8: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Quantos dizem amém? Diga comigo: Jesus é o Senhor do sábado. Pastor, mas o que o sábado tem a ver? Primeiro, porque hoje é segunda-feira, e segundo, porque, salvo engano, a igreja evangélica não tem ligação com esse negócio de sábado, não. Bom, vamos devagar, vamos lá. Esse texto, ele é importante, ele é poderoso, porque ele trata alguns assuntos assim, bem interessantes. Ele é interessante também porque ele traz uma coisa que não é tão recorrente, tão comum, uma coisa que foi guardada para alguns momentos chave no ministério de Jesus, que são autoproclamações, ou seja, momentos em que Jesus se autoproclamou como sendo alguém. Esse texto traz uma das autoproclamações feitas por Jesus. Nós lemos juntos. Houve um momento dessa história que Jesus disse: porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então esta é uma autoproclamação. Jesus está se autoproclamando Senhor do sábado. Diga comigo: Senhor do sábado. Bom, para falar alguma coisa sobre sábado, é óbvio que nós vamos falar sobre descanso, porque essa foi a função principal, a função fundamental que fez com que o mandamento da guarda do sábado fosse dado por Deus lá na lei de Moisés para o povo de Israel na antiga aliança. Agora, veja só que aspecto interessante quando nós pensamos sobre o mandamento do sábado. Os mandamentos, eles vão transcorrendo com muita autoridade, com muita firmeza, de maneira muito categórica: não farás isso, não farás aquilo. Mas de repente, quando a Bíblia fala sobre o sábado, quando o Senhor fala sobre o sábado, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: vocês vão fazer isso, vão descansar no sábado, porque eu fiz isso também, porque no sétimo dia eu descansei. Então o sábado é o único mandamento que Deus deu com esse adendo: vocês vão fazer isso porque eu também fiz. Em nenhum outro mandamento você vai observar essa parte. Deus não diz: não matarás porque eu não matei. Ele não diz: não roubarás porque eu não roubei. Não, mas neste mandamento ele diz: vocês vão descansar porque eu descansei. Então perceba, em que momento da vida nós podemos fazer algo muito parecido com o que Deus fez? Quando criamos? Não, quando descansamos. Porque se você, eu não sei você, mas eu não criei o firmamento hoje de manhã. Não sei se você está planejando,
plantar um jardim pronto, inteiro, e chamá-lo de Éden. Melhor, Éden é a terra. Plantar o jardim inteiro, com árvores prontas amanhã de manhã. Não sei se alguém está com esse planejamento aqui. Alguém aqui está pensando em criar um ser humano amanhã de manhã? Fazer um boneco de barro, dar uma soprada na narina dele? Então ninguém pode se equivaler a Deus em ato criativo. O único momento onde o próprio Deus diz assim: vocês podem fazer uma coisa que eu fiz do jeito que eu fiz, não é agindo, é descansando. É por isso que o descanso é um princípio poderoso, que quando ignorado, ele fecha muitas portas de oportunidade para o bem-estar, para a alegria, para a saúde e para a abundância. Dê uma olhadinha para o seu vizinho, sem medo de errar, diga para ele: você está precisando descansar mais. Você está precisando descobrir o poder do descanso, o poder espiritual do descanso. Você está precisando descobrir que em Deus há descanso. Você está precisando descobrir que é possível descansar, mesmo que em meio a uma tempestade. Jesus deu o exemplo: é possível tirar até uma soneca, porque eu sei que quem está no barco é aquele que tem ordem e domínio sobre o vento e sobre o mar. Pois bem, Jesus está agora dizendo para nós, e agora sim, é muito, muito, muito sobre nós, porque estamos falando da nova dispensação, da nova aliança. Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado. Pastor, o que você quer dizer? Uma coisa para você, se você está com a caneta na mão agora. No Antigo Testamento, descanso é um dia. No Novo Testamento, descanso é uma pessoa. Vou te dar outra chance. No Antigo Testamento, o descanso é um dia. Qual dia? Sábado. No Novo Testamento, o descanso é uma pessoa. Quem? Jesus. Nós estamos numa dispensação que o descanso não reside num dia. Nós estamos numa dispensação cujo descanso reside numa pessoa. É por isso que nós não descansamos necessariamente no sábado, porque podemos descansar a qualquer dia e a qualquer hora, porque o descanso está na pessoa que nós seguimos e servimos. Glória a Deus. Agora, em que contexto Jesus fez essa autoproclamação? No contexto onde ele, e aqui eu boto um grifo, ele sai em defesa da colheita dos seus discípulos. Vou repetir isso aqui: ele sai em defesa da colheita dos seus discípulos. Primeira coisa que eu preciso te falar sobre Mateus 12: quem defende a sua colheita não é você, é Deus. Você não tem argumentos suficientes para defender a sua colheita, Deus tem. Você vai se embaraçar se for defender a sua colheita. Você pode se comprometer e ser mal interpretado se defender a sua colheita. Mas Deus sabe um jeito de defender a sua colheita. Eu quero convidar você a se desarmar da tentativa de explicar para as pessoas por que você está vivendo o que você está vivendo. A justificativa da colheita não vem de você, ela vem daquele que advoga tudo o que você colhe, o Senhor. Você já percebeu que quanto mais a gente tenta explicar para quem não quer entender a razão pela qual estamos colhendo, mais a gente se enrola, mais a gente se embaraça. Colheita não é algo para ser explicado por nós, colheita é algo para ser defendido por Deus. Diga para umas 3 pessoas ao seu redor, diga: Deus está defendendo a sua colheita. Como é que é essa história bíblica que está acontecendo? Redobre sua atenção. É um dia do ministério de Jesus. E nesse dia Jesus começa a caminhar. Não há muitas informações sobre o que ele falou que faria, ou onde ele falou que ia. Ele começou a andar, e andando ele, os discípulos fizeram aquilo que cabe ao discípulo fazer. O quê? Levantar-se e ir andando atrás. Ir andando atrás. Vamos andando atrás. Vamos andando atrás. Aí daqui a pouco a Bíblia diz assim: passando Jesus pelas searas, os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Muita atenção, passando Jesus pelas searas. Aonde foi que o caminho de Jesus acabou atravessando? Um campo cheio de espigas, prontas para serem colhidas. Só que concomitantemente a isso a Bíblia diz: os discípulos estavam com, abra a boca e diga, fome. Não fique com medo de ficar com fome. Hoje não tem cachorro quente.
O de ontem, hoje não tem. O que é uma pena, diga-se de passagem. Glória a Deus. Olha de novo. Os discípulos tendo, muito fraco, tendo. Agora, muita atenção, porque você tem duas escolhas para fazer. Primeira, e vou logo adiantando, é uma escolha que muitas pessoas fazem. Qual? Pensar esse e outros tantos textos da Bíblia e outros tantos episódios da nossa vida sob essa perspectiva. Qual? Coincidência. Veja que coincidência. Uau, veja que coincidência. Justamente no dia onde a logística do ministério de Jesus rasga um campo cheio de espigas maduras para a colheita, veja que coincidência, os discípulos estavam nessa mesma hora, exatamente nessa hora, com fome. Eu tenho um negócio para te falar, a conta da coincidência já recebeu mais créditos indevidos do que toda a história bancária da humanidade. Nós crentes temos um compromisso, qual não dá R$1 no crédito da coincidência, porque só tem uma conta que recebe meu crédito, a do favor do Senhor. Tudo que acontece, eu não dou crédito para sorte e nem para coincidência, porque eu sei que desde o dia que eu decidi andar atrás de Jesus, eu saí de qualquer fator de aleatoriedade ou de sorte para andar por direção e propósito. Eu não estou esbarrando em potes de ouro, eu estou indo para lugares que Ele já sabe que tem o que eu preciso. Quantos podem dizer alguma coisa essa noite? Jesus está na logística do seu ministério, e daqui a pouco abre-se uma porteira, e um campo vasto e cheio de espigas prontas para serem colhidas, está se anunciando na frente dos discípulos, e a Bíblia diz, eles tendo fome. Pastor, o que o Senhor quer dizer para nós esta noite? Eu quero dizer para você que por onde você tem andado não é uma questão de sorte, e mais, onde você vai andar nos próximos dias e semanas, alguém levantou a mão, onde você vai andar nos próximos dias e semanas deste ano, também não será uma questão de sorte. Há encontros que já estão marcados entre você e pessoas, existem ambientes que já estão prontos, a água do café já está fervendo, para um café que você vai tomar com alguém, porque Deus me trouxe hoje aqui para dizer, eu já vi tua fome, já sei o número que você precisa, já conheço as demandas do teu negócio, e eu já preparei um campo que você não sabe onde fica, mas eu já tenho um endereço e estou te levando para lá. Aleluia! Glória a Deus! Ei, a porta estava aberta da fazenda, o campo estava frutífero, e os frutos estavam prontos para serem colhidos, exatamente na hora que a logística de Jesus rasgou aquele espaço. Segure a mão de alguém do seu lado, na esquerda ou na direita, para ele entender que a gente está falando sério. Dê uma boa chacoalhada nele até ele acordar. Diga assim, comece a se preparar, porque os seus 5 sentidos vão te comunicar que você terá entrado num ambiente que já reserva toda a provisão que você precisa. Toda a provisão que você precisa. Repete bem forte após mim. Passando. Jesus. Mais forte. Passando. Jesus. Qual é o movimento que o evangelista Mateus está sugerindo para nós? Jesus foi passando. E os discípulos? Passando. Mas a gente não pode parar, estender uma toalhinha assim, daquelas xadrez de piquenique. Não, passando. Passando. Existem 2 coisas importantes aqui. Toda provisão de Deus, ela é despertada para gerar combustão para um caminho. Pastor, fale para mim como é que eu atraio Deus para prover algo para mim. Apresente para Ele um plano. Se você quer que tudo dê errado, peça para Deus te prover. Peça para Ele encher o seu tanque sem mostrar para Ele onde você pretende ir. Você vai continuar de tanque vazio.
Toda provisão de Deus é atraída por um plano. Se você não tem um, então nem fale de provisão com Deus. Você está pedindo dinheiro para quê? Se eu tivesse recurso, nem sei o que eu vou fazer, por isso que não tem ainda. Deus me trouxe para dizer um negócio muito sério para você. Não me peça para encher seu tanque, se você ainda não colocou um roteiro no mapa. Eu só encho o tanque de quem já tem direção, já tem escolha, já tem caminho, já sabe o que quer, já sabe onde vai chegar. Aleluia! Não é uma provisão para estacionamento, é uma provisão para aceleração. Vou repetir. Não é uma provisão para estacionamento, é uma provisão para aceleração. Se os seus planos são ser provido para estacionar, não conte com a provisão de Deus. Mas se os seus planos são ser provido para acelerar, conte com a provisão de Deus. A provisão de Deus não é para gerar um enfado, um inchaço satisfatório que me faça sentar no meio do milharal. A provisão de Deus é para gerar passadas mais aceleradas, rumo a um lugar, passando. Significa que os discípulos precisam calcular um tempo. Significa que os discípulos precisam agir rápido. Significa que não há tempo para morosidade. Não há espaço para letargia. Tem que colher, porque estamos colhendo e caminhando, colhendo e caminhando, colhendo e caminhando. E se não se atinar, o que acontece? Vai entrar de barriga vazia pela porta da fazenda e sair de barriga vazia pela outra porta. Pastor, mas isso é impossível de acontecer. Isso acontece mais vezes do que você imagina. Existem pessoas que entram e saem pelo terreno da provisão sem nem se dar conta de onde estavam. Existem pessoas que se sentam ao lado de alguém que, humanamente falando, poderia ser uma chave para as suas vidas, e ficam fazendo comentários tolos. Tá calor, tá frio, você devia estar sugando essa pessoa, você devia estar aproveitando os 30 minutos de um voo atrasado, os 45 minutos de um voo atrasado, para poder ouvir coisas que poderiam mudar a sua vida. A gente está fazendo comentários aleatórios, coisas banais, porque muito discípulo espiritualiza tanto, que Deus coloca ele dentro de um milharal, ele é capaz de passar um milharal inteiro, sem conseguir estender a mão para puxar, não compreendendo que às vezes o que Deus nos coloca, é dentro de uma janela de tempo, ela se abre e se fecha, ou você colhe o que tem para colher, ou vai sair de barriga vazia. É uma janela de tempo. Existe dois tipos de provisão, pergunte quais. Existe uma provisão macro. Nós estamos debaixo de uma provisão macro de Deus, Ele é o nosso provedor. Esse estado de provisão não cessa, Deus está cuidando de nós. Alguém disse aleluia, bem aqui no meio, que bom, vamos de novo. Deus está cuidando de nós. É um estado de provisão macro, mas existem estados de provisão micro, e esses têm janela de tempo. A provisão macro não é condicionada ao tempo. Deus está nos abençoando em todo o tempo, cuidando de nós todo o tempo, nos favorecendo todo o tempo. Quem entende isso, diga amém. Mas as micro provisões são como um milharal, tem início e fim, porta de entrada e porta de saída. Se você não se apercebe, quando entra por ele, vai sair dele sem ter colhido nada. Entenda que as microprovisões de Deus são janelas de tempo. Então, ou você percebe quando a janela do tempo se abriu, ou ela vai fechar sem nem você ter percebido onde estava e o que perdeu. E eu vou te dizer uma coisa: você não tem ideia da quantidade de janelas de tempo de provisão que só nesse ano de 2023 já se abriram e fecharam, sem que você tivesse colhido uma única espiga sequer. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que já passaram pela sua vida e você não percebeu o tipo de revolução, o tipo de afetação revolucionária que elas poderiam ter promovido na sua vida. Você não tem ideia da quantidade de cultos que foram janelas, aonde Deus deu uma palavra para alguém, e era naquela hora que você tinha que ter se movido. A janela abriu, a janela fechou. Passando Jesus pelas searas. O que os discípulos fizeram? Entenderam a janela de tempo. Começaram a abrir. Começaram a colher espigas, colher e a comer, colher e a comer. Daqui a pouco os fariseus, quem? Como uma classe institucional, os fariseus não fazem parte da nossa realidade. Vou repetir,
como uma classe, uma instituição, uma facção da religião judaica. Os fariseus não convivem conosco, eu não tenho nenhum vizinho fariseu, nenhum parente fariseu, mas o farisaísmo precisa ser entendido como um espírito, como uma motivação. O farisaísmo dos tempos de Jesus era um colegiado, era uma facção, uma repartição do judaísmo, mas o farisaísmo se instituiu como um espírito, como uma motivação. Então, para um cara ser fariseu, ele não precisa ser judeu, ele pode ser brasileiro, americano, inglês, porque ele se veste do espírito farisaico. E qual é, nesse texto, para a gente encerrar, a tônica do espírito farisaico? O questionamento da colheita. Foi isso que os fariseus fizeram, começaram a olhar para Jesus e dizer assim, ó, não pode sair não, pode não, os teus discípulos estão colhendo no sábado, não pode, isso é errado. Agora eu vou dizer uma coisa para você, o que eles criaram? Um problema teológico, no que ou a partir de que eles tentaram descredibilizar a colheita dos discípulos, numa suposta base teológica. Escute o que eu vou te dizer, porque isso é muito sério. Quem tem um espírito farisaico, arruma até argumento teológico, para dizer que o que você está vivendo, não deveria estar vivendo. O que você está colhendo, não deveria estar colhendo. As experiências financeiras que você está tendo, não deveria estar tendo. E eles vão conseguir argumentos até teológicos, que sustentem uma falsa piedade, uma falsa pobreza, uma falsa modéstia, que na verdade só diz respeito a um espírito farisaico e invejoso. Porque o problema do fariseu não é a colheita no sábado, podia ser segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. O problema do fariseu é a colheita em si. Pastor, eu estou esperando o quê? Aceitação para minha colheita. Pastor, eu estou esperando o quê? Que todo mundo diga, você merece. Vou te adiantar os trabalhos. Arruma uma cadeira bem confortável para você sentar. Porque ninguém consegue ser uma unanimidade. Não é todo mundo que vai aplaudir e dizer você merece. Pelo contrário, algumas pessoas vão dizer, você não deveria estar vivendo isso. Ah, isso aí nem é para ele. Ah, ela nem merece isso. E quando nós estamos falando de crente, falando de quê, gente? Não, você tem que falar essa palavra com mais orgulho. Quando nós estamos falando de... é aí que não pode mesmo. Crente não pode colher. Crente não pode colher. Você vai se deparar com essa mentalidade inúmeras vezes ao longo da sua vida. Então já estou te ajudando a não ter o trabalho de esperar a aceitação de quem já se predispôs a discordar da sua colheita. Existem pessoas que têm uma predisposição a discordar do seu sucesso. Então não tente explicar para as pessoas por que você tem sucesso. A predisposição delas a questionar o seu sucesso vai impedir que qualquer coisa entre na cabeça delas. Pastor, mas por que você está dizendo isso? Para liberar você para colher em paz. Por favor, acorda alguém do seu lado e diga para ele, seja liberado para colher em paz. Porque Jesus está advogando a sua colheita e dizendo, eu sou Senhor do sábado, quem faz sou eu, quem manda colher sou eu, quem abre porta sou eu. Então se vocês querem discutir, não discuta com os discípulos, discutam com o Senhor, porque quem dá a colheita é Ele. Glória a Deus. Eu vejo Jesus tomando a dianteira, dizendo, Pedro fica quieto, João fica quieto, Tiago fica quieto, Tomé fica quieto, Judas fica quieto, todos vocês, Bartolomeu quieto, ninguém vai falar nada, com a espiga na mão, ninguém fala nada, Jesus colocando na frente, dizendo para ele assim, o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Diga comigo, até. Pergunte para mim, até onde vai Deus na minha vida? Até onde você botou o até? Sabe por que Deus ainda não se mostrou Deus na sua vida financeira? Porque você colocou o até antes dela. Quem gerou essa limitação foi você. Quem cismou de pensar que Deus não agia nesse âmbito da vida foi você. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o Filho do Homem até do sábado é Senhor.
Então escutem, fariseus e quem quiser, eu sou Senhor de tudo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e do domingo. Sou Senhor do CLT, sou Senhor do profissional liberal, sou Senhor do empreendedor, sou Senhor do MEI, do Simples Nacional, sou Senhor do milionário, Senhor do bilionário, eu sou Senhor de tudo, aleluia. Pastor, até onde Deus vai? Até onde você pôr o até? Desde que Ele seja Senhor, até das tuas finanças, até da tua saúde, até dos teus negócios, até das tuas emoções. Chacoalhe a mão de alguém que está do seu lado agora e diga: é isso aí, até das nossas finanças, Ele é Senhor. Até do nosso dinheiro, Ele é Senhor. Até dos nossos recursos, Ele é Senhor. O que vim de liberar de Deus sobre a sua vida é esta palavra. Nós não vamos sair daqui andando errantes pelo caminho. Nós vamos sair por aquela porta, na real, mas isso aqui tem que ser coisa de crente. Na real expectativa de que a qualquer hora dessas, alguém levantou a mão lá atrás, a qualquer hora dessas, a gente se depara com o milharal que tem o que a gente está precisando. Por quê? Porque Ele já identificou a tua fome, Ele já puxou o relatório, Ele já sabe o que você precisa, o número Ele já conhece. Não, pastor, mas o livro caixa está trancado, mas Ele sabe. Mas no meu sistema ninguém entra, mas Ele já viu o número negativo que está lá e Ele me trouxe para dizer: eu conheço. E quando tu sair daqui, aumente as tuas expectativas, porque a qualquer hora dessas, o cheiro do campo entra pelo teu nariz, o som do vento batendo no milharal entra pelos teus ouvidos. Eu estou precisando de alguém para levantar a mão, e todos os teus sentidos te comunicarão: chegou a hora de colher. Aleluia! Fique de pé do seu lugar agora. Você não está diante de um teórico, eu estou pregando para você a respeito do que creio e do que vivo. Deus fará grandes coisas. Deus fará grandes coisas. Estenda as suas mãos comigo assim. Não pode colher, mas vai colher. Ah, mas não merece, mas vai colher porque é meu discípulo. Você não renunciou o que ele renunciou, seu fariseu sem vergonha. Você não conhece a história de Pedro, que largou a pesca para seguir atrás de mim, então ele vai colher. Você não conhece a história de Levi, que tinha um emprego que todo mundo queria, e deixou o emprego para me seguir. Você não estava lá, então não questiona a colheita dele. Quem não estava presente nas suas renúncias não tem autoridade para questionar suas colheitas. Abaixa a mão um minutinho aí. Sabe para onde os discípulos vão depois desse texto aqui? Pergunte para onde? Para uma história bíblica que se encaminha para uma sinagoga. Sabe qual milagre que Jesus operou lá? Jesus curou um homem que tinha uma mão mirrada. E sabe quando isso aconteceu? Num sábado de novo. Parece que Jesus escolheu o sábado para resolver o problema das mãos. De novo os fariseus ficaram perturbados. Jesus colocou aquele homem no meio. Por que os fariseus ficaram perturbados? E por que esse homem é tão emblemático na história bíblica? Porque ele não é um homem apenas de mão mirrada, ele é um homem de mente mirrada. A primeira coisa que mirra na vida do homem é a mente, depois mirra a mão. Ninguém que tem uma mão ressequida, que não doa, não libera, não é generoso, ninguém tem a mão mirrada antes de ter a mente mirrada. Escolas de professores de mente mirrada geram alunos de mão mirrada.
Nós temos um cenário, um quadro, que demorará um pouquinho de tempo para ser resolvido, mas vai em nome de Jesus. Qual, pastor? A igreja brasileira foi submetida durante muito tempo a sinagogas mirradas, com professores mirrados, que geraram alunos mirrados. Só que o que eu vejo é Jesus entrando no coração do farisaísmo, dentro de uma sinagoga, para curar a mão mirrada de um homem e anunciar para quem quisesse: as mentes e as mãos têm um novo professor. Acorda a pessoa que está do teu lado, diga para ele: ainda bem que você tem um novo professor. Mentes e mãos têm um novo professor. Jesus é o professor da minha mente, Ele é o professor das minhas mãos. É por isso que minha mente não é mirrada e nem minha mão é mirrada. Se desmatricule, peça baixa de toda a matrícula das escolas de mentes mirradas e venha se matricular na escola do reitor Jesus. Mentes liberais e mãos liberais. Os discípulos tinham mãos saudáveis, mas os fariseus estão dizendo: não pode colher. O outro homem tinha uma mão ressequida, e por estar ressequida, não podia colher. Então tudo que o fariseu no fim das contas quer, é que eu e você não colhamos. A quem ele mirra, está mirrado, não colhe. A quem ele não consegue mirrar, ele desacredita, dizendo: você não pode colher. Mas Jesus libera os discípulos para colher, e libera as mãos do homem para colher. Então agora sim, porque eu pedi para você abaixar para não cansar, agora sim estenda as duas mãos comigo assim, porque existe um toque de Jesus. Primeiro está sendo na sua mente. Eu estou liberando na autoridade do nome de Jesus a sua mente agora para um tempo de fartura, para um tempo de colheita, para um tempo de abundância. Eu não sei a que escolas você participou, voluntária ou involuntariamente, não sei quem foram seus professores, não sei quem foram os seus mestres, mas eu lhe desafio hoje a ser instruído pela palavra de Jesus, e Ele me trouxe para dizer: seja livre para colher aqui e agora. Deus toca nas tuas mãos agora, e Ele te diz: seja livre para colher agora. Toda a mirração das tuas mãos está sendo curada agora. Você será generoso, será liberal. Com uma mão tu colherás, com a outra tu servirás aos teus irmãos, e isto será para a glória de Deus. E se alguém recebe essa palavra, dá um grito de aleluia aí. Oh, glória a Deus. Se eu tenho a certeza de que eu saio dessa reunião para uma colheita que já está programada por Deus, eu só estou caminhando, sabendo que eu vou me deparar com esse milharal a qualquer hora, meu coração se enche de alegria para manifestar gratidão a Deus hoje, aqui e agora. Eu não preciso, porque a fé é isso. Ah, quando eu tiver no milharal, não, então isso não é fé. Fé é você crer que se essa palavra é verdade, vai se cumprir. Você tem um gesto de gratidão aqui e agora. Pastor, mas eu ainda não estou no milharal. É por isso que é fé. Pastor, mas ainda não aconteceu. Mas é por isso que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Então esta igreja que, a começar por mim, nós vamos nos mover numa oferta de gratidão. Nós vamos nos mover num ato de entrega poderoso. Eu vou falar essa palavra de novo: poderoso. Ato de entrega de gente com mente liberta, com mãos liberadas por Deus para colher. Porque nós vamos pisar num terreno de provisão a qualquer hora dessas, e eu já estou comemorando, eu já estou salmodiando diante do meu Deus, eu já estou dizendo: Senhor, eis aqui a minha oferta de gratidão, porque eu sei que a qualquer hora dessas eu me deparo com um milharal que mudará o estoque da minha vida para sempre. Existe um envelope bem aí na cadeira onde você está sentado, e nós vamos nos mover em fé agora. Pega esse envelope agora, por favor. Nós vamos levantar uma oferta. Todos vocês, ou a grande parte de vocês aqui sabe
que essa igreja está envolvida num poderoso desafio, um desafio grandioso, mas eu fico pensando que ao utilizar essas palavras eu falo sobre mim, eu não falo sobre Deus, porque o anjo Gabriel disse para Maria, perguntou para ela, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? É grande para mim, para Deus não é nada, e o Senhor vai entregar os milhos, a provisão na mão desta igreja que está reunida hoje aqui, porque nós faremos isso, e o nome do Senhor será glorificado. Você pode sentar-se agora, por favor, para você fazer isso mais comodamente. Você vai pegar o seu envelope, preste atenção, há instruções para a sua oferta via Pix. Se você quiser utilizar o QR Code, você entra no aplicativo do banco, no momento apropriado, escaneia o QR Code. A chave Pix também está aparecendo aí. Quer fazer uma oferta em espécie ou em cheque? Ponha no envelope. Pastor, eu gostaria de fazer uma oferta mais robusta, uma oferta de desafio. Mas aqui agora, nem vai liberar Pix para isso. Utilize o cartão de crédito. Você faz isso para tudo. Por que você não pode fazer para ofertar? Sinalize e os voluntários vão chegar aonde você está com a maquineta de cartão. Você pode fazer, portanto, no crédito ou no débito, e isso também será para a glória de Deus. Vamos começar a nos mover agora, porque a hora de agradecer pela colheita que já está lá na frente nos esperando é agora. Quantos dizem amém? Quantos dizem graças a Deus? Vamos adorar ao Senhor.